Ora, boa noite ou boa tarde, consoante a hora que nos escuta. Vamos iniciar o nosso Evangelho à sombra do abacateiro. Hoje, finalmente, o tempo permite, estamos aqui todos juntos, da forma que vamos cantar uma canção para harmonizar o nosso ambiente. Jesus, Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, Jesus, nós aqui estamos para te louvar. Jesus, Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, Jesus, nós esperamos que a todos possas curar. Jesus, Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, Jesus, nós temos frio, dá-nos calor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, dá-nos o fogo do teu amor. Jesus, Jesus, no teu amor, dá-nos guarida. Jesus, Jesus, no teu amor, dá-nos guarida. Jesus, Jesus, tu és a luz da nossa vida. Jesus, Jesus, tu és a luz da nossa vida. Jesus, Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, Jesus, tem piedade dos sofredores. Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. Jesus, Jesus, nós te pedimos o alívio das suas dores. E pedimos, Senhor, neste momento, aqui junto ao abacateiro do nosso irmão Chico Xavier, que nos envolvas na tua paz, a paz dos bons amigos que se juntam a nós. Sempre que lembramos, sempre que oramos, sempre que nos lançamos na busca daquilo que são os conhecimentos da vida. Sê connosco e ampara-nos, Senhor, neste momento em que queremos todos confraternizar como irmãos, como companheiros de ideal, como aqueles que buscam um pouco mais do conhecimento da vida, que nos há de libertar um dia para aquilo que são as transcendências que ainda estão longe de poderem ser alcançadas por todos. Ampara-nos por isso, que a tua paz
nos envolva durante estes nossos minutos em que estamos juntos, lembrando e orando em Teu nome, Senhor. Não separeis o que Deus uniu. Indissolubilidade do casamento. Os fariseus vieram também ter com ele para o tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem dispensar a sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea e disse: por esta razão, o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus uniu. Mas eles perguntaram-lhe: por que ordenou Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a dispensasse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu que dispensasseis as vossas mulheres. Mas isso não foi assim desde o começo. Por isso, eu vos declaro que aquele que dispensa a sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro dispensou, também comete adultério. São Mateus, capítulo 19, versículos 3 a 9. Nada é imutável, senão o que vem de Deus. Tudo o que é obra dos homens será sujeito a mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos para que se opere a renovação dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, 2 países onde elas sejam absolutamente as mesmas, e nenhum onde não hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo num país e em cada época torna-se adultério noutro país e noutra época. E isso porque a lei civil tem por objetivo regular os interesses das famílias e que esses interesses variam segundo os costumes e as necessidades locais. É assim, por exemplo, que em certos países o casamento só religioso é legítimo, enquanto noutros é necessário, além desse, o casamento civil, e noutros, enfim, o casamento civil é suficiente. Mas na união dos sexos, a par da lei divina material, comum a todos os seres vivos, há outra lei divina imutável, como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, que é a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem, não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se transmitisse aos seus filhos e que fossem 2, então somente um, a amá-los, a cuidar deles e fazê-los progredir. Nas condições normais do casamento, a lei de amor é tida em consideração? De modo nenhum. O que se constata não é a afeição de 2 seres, que o mútuo sentimento atira um para o outro, visto que as mais das vezes essa afeição é rompida. O que se procura não é a satisfação do coração, mas a do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor, segundo esses interesses, disse que o casamento é de conveniência, e quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos o são igualmente e devem ser bem felizes. Mas nem a lei civil, nem os compromissos que ela faz contratar podem suprir a lei do amor, se esta não preside à união. Daí resulta, muitas vezes, que o que se uniu à força se separa por si mesmo, que o juramento pronunciado aos pés do altar se torna um perjúrio, se pronunciado como fórmula banal.
Daí as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas. Dupla desgraça que se evitaria se nas condições do matrimónio se não abstraísse da única que sanciona aos olhos de Deus, a lei de amor. Quando Deus disse, não serei senão uma só carne, e quando Jesus disse, não separeis o que Deus uniu, isso deve entender-se segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei mutável dos homens. Será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não, de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias de acordo com as exigências da civilização. Por isso, ela é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Mas nada, absolutamente nada, se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina vêm dos preconceitos e não da lei civil. Esses preconceitos, se bem que ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral que por fim abrirá os olhos aos homens para os males sem conta. As faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vista unicamente aos interesses materiais. E um dia perguntar-se-á se é mais humano, mais caridoso, mais moral amarrar um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade. Se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. As mensagens são psicografia de Arnaldo Costeira, do livro Caminhando com Jesus, de Maria Teresa Magalhães. Casamento humano ou divino? A criação é o mais belo cântico ao amor na sua verdadeira acessão. Bastará olhar como plantas e animais buscam ligar-se uns aos outros numa dança de beleza infinita. Os homens é que andam distraídos. Mas se insinuam os machos perante as fêmeas, como se insinuam os machos perante as fêmeas, no que se vai designando por acasalamento. Não os vemos vestirem-se de roupagens atraentes? Não os vemos cantarem e dançarem procurando atraí-las para o seu fado? Não foi sempre assim desde o princípio, bem às vistas dos homens primitivos, sendo os animais e plantas também no princípio da sua evolução? Então, por que razão, a partir de certa altura, o homem passou a impor a sua vontade, sem beleza nem calor humano, sincero, sem preocupações de agradar à fêmea, à mulher, sem lhe dar hipótese alguma de escolha, o que ainda ocorre hoje em muitas regiões do mundo, onde a mulher continua a ser instrumento de prazer mórbido? Claro que interesses mesquinhos presidiram a essa grande mudança. O ser racional que é, tornou-o de uma irracionalidade gritante, apesar de, nos últimos 100 anos, ter-se verificado grande mudança, muito por convencialização espiritual, que a renovada mensagem do Cristo veio trazer-nos de volta depois de 16 séculos de sombras nefastas. Quem decretou o casamento em nome de Deus? Uns dizem que Jesus o impôs nas bodas de Canaã. Pura mentira, pois que o mestre apenas acedeu ao pedido de sua mãe, que se sentia devedora de gratidão àqueles que a convidaram para as bodas dos filhos. O que Jesus deixou claro, fosse com a irmã Maria Madalena, adúltera, fosse com a meretriz de Magdala, fosse com a samaritana, fosse com Maria sua mãe, foi uma dedicação extrema à defesa dos direitos da mulher, colocando-a em paralelo de importância ao homem, embora reconhecesse que senso e ponderação na revolução que empreendera fosse fundamental para a vitória dos seus ideais. Não ponhas, pois, no casamento patrocinado por Deus,
qualquer importância, pois que a César deve ser dado o que é de César. E, nessa questão de casamento, o que vigorou e vigora ainda, em muitos casos, foi e é a vontade irracional do homem, que nem sequer vê que tarde ou cedo voltará à terra na vestimenta de polaridade sexual oposta para receber de volta o que deu ao outro. Aprenda a amar em espírito, e é aí que ninguém separe o que o amor verdadeiro uniu. Quando em todos os lares da terra, em união de sentimentos verdadeiramente cristãos, se estudar o Evangelho, a Boa Nova de Jesus, à luz da verdade, essa luz unirá toda a família. E a paz, a tolerância, o entendimento, a concórdia morarão com todos os elementos desse lar, fazendo com que as pessoas consigam ultrapassar os seus problemas e a sociedade se melhore também. Mas já que fomos convidados por Cristo para as suas bodas do Espírito, aprendamos com Ele a amar o próximo como a nós mesmos, começando no lar, com os nossos parceiros. Mas se isso não for possível, e antes que o ódio se instale, e porque o casamento é uma lei humana, é preferível realmente separar aquilo que de facto já está separado. Aquilo, porém, que não se pode separar nunca são as almas que Deus uniu. Essas sim continuarão por todo o sempre, amando-se e dando-nos o exemplo da comunhão do verdadeiro amor que um dia unirá todos os seres na terra e em todos os mundos. A indivisibilidade do casamento traz-nos uma parábola de Jesus que teremos que sempre nos perguntar, como aliás fica bem explícito na leitura, que realmente se foi uma união de Deus ou se é apenas uma união dos homens, muitas vezes vítimas de interesses, de conluios, como se constituíssem uma sociedade entre si, longe daquilo que se pretende com o casamento como uma união de amor. Muitas das vezes resvalam essas situações para as violências do lar, que tanto nestas alturas em que atravessamos batem à porta de todos. E nos devemos perguntar se realmente deverão ser mantidas essas situações, quando de facto não foi Deus que as uniu. E eu atreveria-me a comentar que o casamento, o amor sincero e honesto entre dois seres, é uma partilha, é uma viagem em conjunto de cedências entre ambos, porque vivemos uma felicidade relativa. Quiséssemos um casamento feliz, é fácil. Tornaremos-nos espíritos puros e fazemos do nosso cônjuge um espírito puro. E aí temos um casamento 100% feliz. Portanto, a receita é fácil. É uma sementeira ter um casamento feliz. Temos que semear hoje simpatia, a benevolência, a paciência, para que, se hoje não pudermos colher esse casamento feliz, talvez no futuro o possamos ter. Assim, não podemos levar à letra essa parábola
Ou melhor, perguntarmos se realmente foi Deus quem fez essa união, porque não foi. É claro que não foi. Todos conhecemos a passagem do Evangelho quando Joana de Cusa, dialogando com Jesus, se propôs materializar publicamente a sua separação do senador. O senador de Cusa era um homem bastante mais idoso do que Joana, mas também não era só para Joana que ele constituía aquilo que em filosofia chamam um mito, porque a forma como ele falava e centenas de mulheres acompanhavam, principalmente mulheres acompanhavam as suas prédicas, as suas mensagens, os seus esclarecimentos. Era natural que numa época em que as orgias, os prazeres, os vícios do corpo pululavam por toda a parte, o senador de Cusa era um dos viciados da época, participava em grandes bacanais, participava em grandes cerimónias de prazer, de alguma forma incentivado pelas danças exóticas. E, portanto, o senador de Cusa vivia com várias mulheres, mas não vivia com nenhuma. E Joana encontrava-se naquela encruzilhada em que, não tendo qualquer sentimento de amor ou qualquer sentimento de dedicação no seu lar, se tinha apaixonado por Jesus. Não foi só Joana, foram centenas de mulheres que consideravam que ele era um mito, que ele era o sonho das suas vidas, que ele era a figura simpática, carinhosa, terna, que certamente elas sempre sonharam ter, mas como instrumentos de prazer que eram, nunca conseguiram sequer visualizar. E quando Joana se aproxima de Jesus, ela que já tinha um filho, comunica-lhe que de facto vai deixar o senador, vai abandonar o seu marido. É claro que Jesus percebia perfeitamente a atração que constituía para todas aquelas mulheres. Num anseio natural, não era um anseio pecaminoso, não havia inveja umas das outras. Nós ainda vamos encontrar com Dom Dinis várias amantes que ele tinha e que partilhava, sei lá, os carinhos do ninho de amor que partilhava com muitas outras. E, portanto, naquela época, Jesus apercebeu-se com certeza, porque se ele se apercebeu quando os irmãos e quando a mãe se aproximaram para ir tirar satisfações, ele não queria trabalhar, como eles diziam, ele certamente captava os pensamentos, fundamentalmente as vibrações que cada mulher destilava à sua volta. E quando ela comunica que se vai separar, ele responde de imediato que não faça isso. Mas Joana contrapôs que não estava a fazer nada junto ao marido porque não gostava dele, porque não o amava. E então Jesus responde-lhe: se não o amas como marido, ama-o como filho. Nesta relação de amores que se projetam em muitas vidas, em muitas existências, nós sabemos hoje, embora nunca tenhamos sido mais ou menos espevitados a pensar no assunto, nós sabemos hoje que há relacionamentos vários, quer homens, quer mulheres. Nós mantemos no segredo do nosso subconsciente, mantemos essa relação, essas memórias, e isso faz com que muitas vezes nós sintamos mais simpatia, mais atração, melhores vibrações na presença desta ou daquela mulher ou deste ou daquele homem. E isso resulta necessariamente de ligações que vêm fluídicas, que vêm do passado. Só que muitas vezes desrespeitamos essas ligações, muitas vezes fizemos tropelias, enfim, sem número, e certamente que talvez não mereçamos reencontrar essas vibrações e essas sintonias na vida presente. O que quer dizer que essa afinidade que é necessária para uma união em Deus, e que nós podíamos dizer ninguém separa o que o amor uniu, porque a maior parte das vezes o que se diz, o que se pensa, ninguém separa o que o prazer uniu. E nós vamos encontrar, particularmente na minha geração, talvez na outra a seguir, nas muitas anteriores, nós vamos encontrar realmente ligações que foram feitas fruto do peso das leis civis.
se nós formos compulsar muitos registros civis, nós vamos lá encontrar muita gente filho de pai incógnito. Muita gente filho de pai incógnito. Porquê? Porque, naturalmente, ainda era permitido que as pessoas pudessem registar no notário ou no registro civil, embora, como, por exemplo, não seja aceitável filho de mãe incógnita, porque a mãe é mãe, essa é sempre conhecida, mas filho de pai incógnito é muito frequente. A certa altura, a lei, talvez pelos anos 60, no princípio dos anos 60, finais dos anos 50, a lei impôs que ninguém poderia ser registado como filho de pai incógnito. E então isso obrigava a que a mulher grávida denunciasse quem era o marido, e isso conduzia socialmente, legalmente, a uma obrigatoriedade do casamento. Muitas dessas ligações tinham sido relações espúrias, porque eram relações de divertimento, o copo para ali, o copo para acolá, prazeres efêmeros e imediatos, e depois os homens, enfim, não queriam aceitar, e só mesmo obrigados é que podiam aceitar, porque era crime ser pai e não assumir a responsabilidade da paternidade. Ora, não se pode dizer que todas essas ligações fossem ligações de amor, e, portanto, que essas relações fossem relações em Deus, que essas uniões fossem patrocinadas por Deus. E aí vem realmente a questão do a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Não havia amor, mas era uma ligação de obrigação. E a maior parte dessas ligações nunca deu resultado. Algumas excepcionais houve, que de facto as pessoas começaram-se a habituar, começaram-se a conhecer, começaram a se perceber dos sentimentos de cada qual, e a ligação surgiu como uma relação próxima de afinidade. Mas a esmagadora maioria dessas relações não resultou. Era uma época, e as épocas anteriores piores, em que a mulher não tinha direito a prazer, não tinha direito era considerada prostituta se denunciasse nas relações que tinha com os maridos algum tipo de prazer. Porque prazer, filme, era das prostitutas. E isso causava uma situação de tal maneira grave que as mulheres, a esmagadora maioria das vezes, escondiam as coisas, escondiam a sua relação. A vergonha que a família impunha que se tivesse para que não se falasse de alguém que casava e que estava a divorciar-se. Ainda hoje há situações de famílias que impõem quase aos seus filhos que não se divorciem para a família não passar pela vergonha de ver os filhos falados na rua como situações de divórcio. Portanto, é uma questão que aqui é bem refletida. Muitas vezes se interpreta as coisas de uma forma errada, porque se considera que a partir de certa altura, tal como quando o sacerdote faz o batismo e conduz de imediato aquela alma para o céu, ou quando faz o funeral também, que faz a extrema-unção e também canaliza para o céu, muita gente acredita que depois daquilo toda a gente tem que se sacrificar. Só que o homem, na maior parte das vezes, tem relações fora do lar e impõe que a mulher não as tenha, exatamente por períodos de orgulho e por períodos sociais. Portanto, esta reflexão hoje do nosso Evangelho tem isso a ver. Ninguém separa o que Deus uniu. Como os homens se fizeram representantes de Deus e aplicaram o sinal da cruz, considera-se que, de facto, tal como no perdão dos pecados, que, de facto, quando o sacerdote estabelece a relação, passa a ser Deus a fazer a relação e não propriamente a ser uma lei dos homens. Nós, espíritas, sabemos, de facto, que as coisas não são assim, não tem injustiça em tudo isso e devemos, progressivamente, sem dúvida, apresentar as nossas razões bem decalcadas no raciocínio, bem decalcadas na justiça das palavras, da verdade. E é a verdade que consegue libertar. Portanto, não nos deve causar nenhuma repugnância o fim da relação. Embora haja aqui condicionantes que têm muitas vezes a ver com o passado, que são as condicionantes dos filhos. Porque os filhos, seja em que situação for, muitas vezes ou têm afinidade com o pai ou têm afinidade com a mãe. E isso pode ser realmente, sem ser bem explicado, sem ser bem aconselhado, sem ser bem esclarecido dos jovens, dos filhos, pode causar traumas muito violentos, como nós vemos, não é? E que resultam, às vezes, no desvio moral, no desvio, digamos assim, como cidadãos, daqueles que são sujeitos, muitas das vezes, a essas separações violentas, podemos dizer, não explicadas, não compreendidas e que conduzem a maiores sofrimentos. Mas isso é uma ponderação, muitas vezes eu digo, é preferível, antes que chegue o ódio,
a que as pessoas se separem. Porque com ódio os filhos não ganham nada, antes pelo contrário, e as pessoas acabam por se perder. Portanto, é esta compreensão que nós temos que ter destes problemas da vida, entre muitos outros que também andam à nossa volta e nos batem à porta muitas vezes. Alguém quer dizer alguma coisa? Então nós caminhamos para o final deste Evangelho no Abacateiro. Vamos fazer uma prece de irradiação, como sempre fazemos, como sempre pensamos. Nós somos famílias privilegiadas porque conhecemos a Jesus, conhecemos o seu Evangelho, conhecemos a intervenção espiritual nas nossas vidas e há milhares e milhares de famílias que nem sequer sabem que Jesus deixou alguns ensinamentos. Então é nesta altura que nós vamos fazer a nossa irradiação por essas famílias. Alguém quer fazer esta prece? Eu não vou dizer que a partir de agora é por escala, porque senão a próxima vez estamos sozinhos no Abacateiro. Mas eu vou fazer a prece, sinceramente, ou melhor, a prece por essas famílias, e até serve de mote para da próxima vez haja alguém que queira colaborar connosco neste Evangelho no Abacateiro, que hoje está numa temperatura agradável, embora já correndo este ventinho, mas que no futuro pode até ser bem quente. Senhor Jesus, nesta hora nós recordamos todas essas famílias desestruturadas em que a violência no lar, seja sobre os filhos, seja sobre os pais, seja sobre os companheiros, pulula por toda a parte e tem levado a muitíssimos homicídios, resultantes, sem dúvida, do materialismo que invadiu as nossas sociedades. Pedimos, Senhor, neste momento, por todos esses irmãos, por todas essas famílias. Sabemos que os teus mensageiros estão sempre prontos a levar os fluidos de amor, as vibrações de paz. É por isso, Senhor, te colocamos nas mãos a nossa solidariedade, o desejo de alívio para esses irmãos, de despertar para uma outra vida. E pedimos-te que, se é possível, possa haver alguma ajuda, algum alívio para todos esses irmãos. Toma a nossa oferta, Senhor. Teu rosto me cativou tão lindo, lindo. Teu manto de azul do céu tão lindo. Esperança num mundo novo mesmo a chegar.
chegamos ao fim do nosso Evangelho. Eu gostaria de lembrar que deviam ter posto água sobre a mesa, os copos, e agora distribuir a água por todos os membros da família. Muita paz para todos, que Deus continue a abençoar os vossos lares e marcamos presença aqui no Abacateiro no próximo mês de julho e vai ser exatamente na semana do dia 8. Muito boa noite ou muito bom dia e até lá.